Olá, seja bem-vinda a mais um momento de descanso, um momento de fé. Aqui você pode respirar fundo, deixar o peso de lado e ouvir histórias que te lembrem com ternura que Deus continua escrevendo a sua história, mesmo quando tudo parece parado. Então, respira fundo mais uma vez. Solta o ar bem devagar, deixe os seus ombros relaxarem, deixe o seu maxilar soltar, as suas mãos descansarem sobre o seu colo, sobre o seu corpo. A correria do dia pode esperar um pouco. Aqui você não precisa resolver nada, você precisa só estar. A vida às vezes parece um relógio descompassado. A gente corre, planeja, organiza e ainda assim algo sempre escapa. Mas há um tipo de descanso que não vem quando tudo se encaixa. Ele vem quando a gente finalmente para de lutar contra o que não pode controlar. E esse espaço é sobre isso, sobre aprender a respirar entre os intervalos da sua vida, sobre encontrar leveza onde antes havia culpa. É sobre perceber que Deus não se afasta quando o mundo desanda. Ele apenas convida a gente a andar num ritmo diferente. E hoje eu quero te contar uma história da Clara. Ela é uma mulher madura, dedicada, inteligente, mas exausta. Ela acreditava que se controlasse tudo, ela poderia evitar a dor. Mas ela acaba descobrindo que o verdadeiro alívio não está no controle, mas está na confiança. Então, antes de nós começarmos a história de hoje, respira mais uma vez. Deixe o seu corpo se aquietar e vem comigo. O relógio piscava 23 horas e 17 minutos. Clara encarava a tela do computador como quem encara um inimigo. Mais uma planilha aberta, mais uma tentativa de fazer o amanhã caber dentro das suas previsões. Mas o amanhã, como sempre, se recusava. Naquela noite, Clara tentava terminar o relatório que o chefe pediu só para revisar. Mas ninguém revisa nada às 11 horas da noite. O que ela realmente fazia era tentar organizar o caos da empresa, o caos dela. Talvez fosse uma forma de acreditar que ainda tinha algum controle. Seu apartamento estava silencioso, exceto pelo som do ventilador e de uma torneira que insistia em pingar. Era engraçado. O mundo inteiro parecia se mover num ritmo que ela não podia controlar, e isso a irritava, talvez mais do que deveria. Desde menina, Clara aprendeu que errar custava caro. A mãe dizia que se ela não cuidasse das coisas, ninguém cuidaria. E ela acreditou. Então ela passou a ser aquela que cuidava. Cuidava das contas, cuidava dos detalhes, cuidava das pessoas, cuidava de tudo, cuidava de todos, menos de si mesma. E agora, com 34 anos e um currículo impecável, Clara ainda se sentia em dívida com algo invisível. Um tipo de cobrança muda que a seguia por onde fosse, até nos dias bons, principalmente nos dias bons. Clara às vezes olhava o próprio reflexo na tela do computador e se perguntava se ainda era ela, ou apenas uma sucessão de tarefas tentando provar algum valor. Era isso que a mantinha acordada, o medo de parar e descobrir o quanto ela estava cansada.
No celular, uma notificação piscou. Era uma mensagem da mãe: Filha, onde você está? Está acordada ainda? Está comendo direito? Clara suspirou, apagou a tela e não respondeu. Ela prometeu a si mesma que ligaria no dia seguinte. Promessas que sempre pareciam inocentes, até se tornarem uma ausência. Clara não sabia, mas aquela seria a última noite tranquila, antes de tudo começar a desmoronar. Naquela terça-feira, o céu amanheceu pesado. Choveu antes mesmo do sol nascer e ela sempre acreditou que dias de chuva eram prenúncio de desordem. No trabalho, o e-mail que esperava há meses chegou, mas com uma notícia que não foi nada agradável. O assunto dizia: projeto encerrado. 2 palavras. 2. E tudo que ela construiu em 6 meses se desfez em segundos. Clara tentou respirar fundo, mas o ar parecia não entrar direito. Seu peito doía, a mente acelerava, e ela só pensava: tudo bem, eu só preciso reorganizar, fazer um novo plano, controlar o que eu posso. Mas o resto do dia correu em câmera lenta. O café esfriou na mesa antes mesmo dela perceber que ainda estava cheio. As mensagens se acumularam sem resposta, e as vozes ao redor pareciam vir de um mundo distante, como se ela assistisse à própria vida de fora. Ainda assim, pequenas coisas aconteciam. Uma colega deixou um bilhete na mesa escrito: Força, vai dar certo. O chefe, que nunca elogiava ninguém, agradeceu discretamente pelo empenho no projeto. E o sol, por alguns segundos, rompeu as nuvens e riscou a janela com uma luz dourada. Mas Clara não viu. Ouviu e não acreditou. Ela estava ocupada demais tentando entender onde tinha falhado, o que ela poderia ter feito de diferente. Era como se na mente dela estivesse sempre 2 passos à frente do presente, tentando corrigir o passado e antecipar o futuro. E nesse vai e vem, o agora passava despercebido. Quando ela deu por si, já eram quase 7 da noite. O escritório estava vazio, a chuva estava voltando, e ela mais uma vez ali, a última a sair, como se o trabalho pudesse dar algum sentido àquele vazio que insistia em ficar. O elevador desceu devagar, rangendo como se também estivesse cansado. Clara se viu refletida no espelho, olheiras fundas, o cabelo preso às pressas, o mesmo semblante sério de sempre. Era como se o tempo tivesse parado nela. O mundo mudava, as pessoas iam e vinham e ela permanecia igual. Do lado de fora, a chuva caía sem trégua. O guarda-chuva estava no carro, claro. Ela correu até o estacionamento, sentindo a água gelada escorrer pela nuca. Na sua mente, ela pensava: que dia ruim. Ligou o rádio como quem busca companhia no vazio. Uma música antiga começou a tocar. Era uma das que ela e a mãe ouviam quando faziam faxina juntas anos atrás. Por um instante quase sorriu, mas o pensamento logo se desviou para o e-mail daquela manhã. O som da notificação no celular a fez estremecer. Era uma ligação. Mãe, aparecia na tela. Ela atendeu sem pensar. Mãe? Filha! A voz do outro lado era fraca, trêmula. Eu tô meio tonta, uma dor estranha na cabeça. Clara endireitou o corpo. Tá tudo bem? Quer que eu vá aí? Acho que é melhor, só para garantir. O trânsito estava parado. Os faróis vermelhos formavam uma fileira infinita à sua frente. Lá fora, a cidade parecia suspensa sob o peso da tempestade.
Ela tamborilava os dedos no volante, olhando o relógio a cada 30 segundos. Vai! Anda, vai! O limpador do para-brisa lutava para dar conta da enxurrada. E então, sem qualquer aviso, o carro tossiu e apagou. O painel escureceu. O som do motor morreu. Silêncio. Por um segundo, Clara ficou apenas olhando para frente, incapaz de reagir. Depois, tentou girar a chave. Nada. Respirou fundo, o coração acelerado e ela pensando, não, agora não, por favor, não agora. Lá fora a chuva parecia zombar dela e no fundo algo dentro de Clara também se partia. A frágil ilusão de controle que ela carregava como escudo. A chuva já tinha virado um temporal. O carro parado no acostamento, pisca-alerta piscando como um pedido de socorro. Clara tentou ligar o motor mais uma vez. Nada. Ela sentiu o coração bater no pescoço. Eu devia ter feito a revisão. Eu devia ter saído mais cedo, devia ter previsto isso, era o que passava na cabeça de Clara. Logo ela se viu conversando com Deus. Por quê? Por que, Deus, eu faço tudo certo, eu planejo, eu oro, eu tento e ainda assim tudo foge do meu controle? O som ecoou dentro do carro. Lá fora, o mundo continuava chovendo, indiferente. Lá dentro, ela se desfez. Ela encostou a testa no volante e ela respirou fundo. No banco do passageiro, o celular vibrava com mensagens do grupo do trabalho. Notificações sobre o projeto encerrado. Ela leu as primeiras linhas, depois bloqueou a tela. Clara não tinha mais forças para responder. Quando finalmente o reboque chegou, já passava das 9. O rapaz educado perguntou se estava tudo bem, ela assentiu, mas a voz não saiu. O cansaço era tanto que doía até respirar. Mandou mensagem para a mãe avisando que estava indo direto para lá, sem energia para explicar, sem energia para chorar. A estrada até o bairro da infância era um túnel de lembranças. As casas, as árvores, a padaria da esquina, tudo estava igual, mas diferente. O tipo de lugar que te faz sentir pequena, mesmo quando adulta. A mãe a esperava na garagem, enrolada num cobertor. Clara mal estacionou o carro emprestado do reboque e já correu para abraçá-la. Mãe, o que aconteceu? Nada demais, minha filha. Deve ter sido só a pressão. Mãe, você devia ter me avisado antes. Eu tô bem. Eu só me senti zonda. Medi a pressão, já passou. Clara olhou ao redor. O sofá, a manta velha, o cheiro de café requentado, a TV ligada num volume quase mudo. Tudo parecia igual, mas dentro dela havia um cansaço novo. Um vazio entre o querer cuidar e o não conseguir controlar mais nada. Ela se sentou ao lado da mãe, pegou a xícara que ela ofereceu. O café estava frio, mas ainda assim Clara bebeu. Pela primeira vez em muito tempo, Clara ficou em silêncio, sem tentar resolver, sem planejar, sem pensar no amanhã. Mesmo calada, o pensamento ainda rodava. Se eu tivesse saído antes, se o carro não tivesse quebrado, se o e-mail não tivesse chegado. A mãe olhou para ela com aquele olhar de quem entende mais do que diz. Às vezes, minha filha, as coisas só quebram. Clara não respondeu, mas por dentro algo se apertou. Talvez fosse raiva, talvez fosse medo, ou talvez fosse apenas a constatação simples e dolorosa de que a vida não cabe em planilhas. Na manhã seguinte, o sol apareceu sem aviso, um sol forte, desses que parecem zombar do que aconteceu na véspera.
Clara acordou com o som do portão da vizinha, o cheiro do café e o barulho distante de uma rádio tocando alguma música antiga. Por um instante ela pensou que estava tudo bem, mas a mente logo lembrou o carro, o e-mail, a mãe. O estômago embrulhou. Ela tomou banho, prendeu o cabelo e vestiu a mesma blusa que ela usara 2 dias antes. No espelho, ela disfarçou o inchaço sob os olhos com um pouco de base. É só um dia difícil. Passa. Mas o olhar refletido não acreditava. Na cozinha, a mãe mexia o café. Dormiu bem? Perguntou sem olhar. Mais ou menos. Quer torrada? Não, obrigada. Eu preciso ir. Vai trabalhar? Vou. Respondeu rápido, como quem tenta se convencer. O caminho até o escritório foi silencioso. Nenhuma música no rádio, nenhum pensamento organizado, só o trânsito, o calor dentro do carro emprestado e aquela sensação de estar vivendo no piloto automático. No trabalho ela fingiu normalidade, riu das piadas, respondeu e-mails, revisou relatórios. Por fora tudo continuava igual, por dentro tudo estava acumulando. Na hora do almoço o restaurante estava cheio. Ela pediu o prato de sempre, frango grelhado, arroz, salada. Enquanto ela esperava, o garçom acidentalmente derrubou um copo de suco na mesa. O líquido se espalhou, respingando nos seus papéis. Clara piscou. Por um segundo parecia que o mundo inteiro estava testando a sua paciência. Mas ao invés de reclamar, ela apenas respirou fundo e limpou calmamente com o guardanapo. Tá tudo bem, disse sem emoção. A tarde passou como um borrão. Foram reuniões, prazos, sorrisos automáticos, mas havia uma tensão nos ombros, uma dor de cabeça leve e persistente. Ela não chorava, ela não gritava, ela apenas seguia. Quando o relógio marcou 6:30, Clara olhou pela janela. O céu começava a mudar de cor, aquele tom alaranjado que sempre parece bonito, mas que ela raramente percebia. Ela pensou em ligar para a mãe, mas adiou. Pensou em ligar para alguém, mas não sabia para quem. No caminho de volta, o rádio do carro voltou a funcionar sozinho. A mesma música da noite anterior. Dessa vez, ela deixou tocar. Olhou o semáforo abrir e por um instante ficou parada mesmo assim, como se o corpo soubesse o que a mente ainda não admitia. Ela estava cansada demais para continuar correndo atrás do que não podia controlar. Nos dias seguintes, tudo parecia funcionar, mas nada realmente fluía. O despertador tocava às 6:30, ela levantava, tomava banho, fazia o seu café. Mas cada movimento parecia pesado, como se o corpo estivesse um segundo atrasado em relação ao tempo. No trabalho começaram os esquecimentos. Um relatório enviado com erro de data, um e-mail importante deixado sem resposta. Nada grave, mas o suficiente para ela se culpar. Como eu pude esquecer, pensava, relendo tudo 1000 vezes, como quem tenta apagar o próprio erro só com o olhar. O corpo também começou a dar sinais. Uma dor de cabeça que não passava, uma fadiga mesmo depois de dormir. Coração acelerado sem motivo. Ela atribuía tudo isso ao estresse, mas no fundo ela sabia, não era só isso. À noite tentava relaxar assistindo alguma série, mas a mente não parava. Ela refazia conversas, revia decisões e ensaiava respostas que nunca daria. Quando o episódio acabava, ela nem lembrava do que tinha visto. Ela estava ali, mas não estava. Um dia ela chegou em casa e percebeu que havia esquecido o pão sobre a pia. Ele estava duro, intocado. O cheiro azedo do café amanhecido enchia o ar.
Ela suspirou. Não teve forças para limpar. O celular apitou. Era a mãe. Tá tudo bem, filha? Clara digitou. Tô sim. Mas ficou olhando para a mensagem por longos segundos antes de enviar. Não estava. Mas ela também não sabia explicar o que sentia. É como se estivesse vivendo, mas sem realmente viver. No espelho do banheiro, ela encarou o próprio reflexo. Os olhos fundos, o rosto sem cor. E por um momento ela pensou: quando foi que eu me perdi? Lá fora, o mundo seguia igual. Buzinas, risadas, anúncios, vida. Mas dentro dela, algo parecia desencaixado. Como uma engrenagem girando fora do eixo. E pela primeira vez, Clara se perguntou se o problema não era um mundo que não cabia nos seus planos, mas ela mesma, tentando caber em uma vida que já não fazia mais sentido. Foi numa quinta-feira qualquer. Nada de extraordinário aconteceu, mas às vezes o que derruba não é o que acontece, é o que vem se acumulando há tempo demais. Clara chegou em casa exausta, não fisicamente, mas de um cansaço que parecia morar nos ossos. Ela largou a bolsa no sofá, chutou os sapatos e foi direto para a cozinha. O prato do almoço ainda estava na pia. Ela suspirou, abriu a geladeira, olhou por longos segundos e fechou de novo. Encostou as costas no balcão e ficou ali parada, sem vontade de nada. O som do relógio de parede era o único movimento no ar. Tic, tac, tic, tac. É só mais uma frase, ela pensou. Mas a frase soou oca. O celular vibrou. Mensagem do grupo da empresa. Mais uma meta, mais uma planilha, mais um lembrete do que ela já não conseguia acompanhar. De repente tudo pareceu absurdo, os números, os prazos, as reuniões, para que tudo isso? Ela murmurou, e sem perceber as lágrimas começaram a cair. Não foi um choro bonito desses de alívio, foi um choro contido, entrecortado, quase tímido. O tipo de choro que vem quando a alma já está cansada de segurar o mundo. Na manhã seguinte, Clara não levantou com o despertador. Ela acordou devagar, sem pressa, e ficou alguns minutos olhando o teto. O relógio marcava 9h20. O mundo lá fora já girava há horas e pela primeira vez ela não se sentiu culpada por não acompanhar. Fez café, sem planejar o dia, sem abrir o e-mail. O som do coador, o cheiro subindo pela cozinha, era só isso. Mas de algum modo parecia suficiente. Enquanto Clara mexia o açúcar na caneca, ela percebeu algo que não via fazia tempo. O vapor desenhando formas no ar, a luz entrando pela cortina, o silêncio confortável da casa, tudo igual, mas diferente. Era como se o mundo, cansado de esperar que ela reparasse nele, tivesse decidido se mostrar mesmo assim. Ligou para a mãe, conversaram um pouco sobre coisas simples, o preço do feijão, a novela, o tempo que viria. Mas havia uma ternura nova na voz das duas. Um tipo de paz que não vinha de resolver nada, mas de estar junto, mesmo de longe. Mais tarde, Clara saiu para caminhar. O ar ainda úmido da chuva da noite anterior. As ruas cheirando a terra molhada. O céu limpo, pela primeira vez em dias. No meio do caminho, ela passou por uma floricultura. Não entrou, mas ficou olhando as prateleiras coloridas do lado de fora. Lembrou que quando era criança ela sonhava em ter um jardim. Não para vender flores, nem para organizar, só para cuidar. Clara sorriu. Um sorriso pequeno, meio hesitante, mas verdadeiro. Quando voltou para casa, abriu o notebook. As planilhas ainda estavam lá, os e-mails ainda por responder, mas antes de tocar em qualquer coisa, ela escreveu uma frase no bloco de notas. Nem tudo que quebra precisa ser consertado. Ficou olhando as palavras por alguns segundos.
Depois respirou fundo. Havia algo diferente naquele silêncio. Não um vazio de antes, mas uma quietude cheia, como se Deus estivesse ali, não dizendo nada, só ficando junto. E pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que poderia realmente viver. O relógio sobre a mesa marcava 23h17 outra vez. Mas dessa vez Clara não estava tentando prever o amanhã. Ela estava apenas ali, presente, inteira, confiando que o tempo nas mãos certas sempre se ajeita. Clara estava ali, presente, inteira, confiando que o tempo nas mãos certas sempre se ajeita. Respira fundo mais uma vez, devagar. Sente o ar entrar, sente o ar sair. A história de Clara talvez pareça comum, mas às vezes é nas histórias simples que Deus sussurra algo mais fundo. Nem sempre com respostas, às vezes só com a presença. Talvez o seu dia também esteja cheio de ruídos, de tentativas de dar conta de tudo, mas hoje, se puder, faça como ela. Desliga o alarme por um instante. Tome um café devagar. Olhe a luz passando pela janela. Essas pequenas pausas também são orações. Que o seu coração encontre descanso no tempo certo, no tempo dele. Obrigada por ficar até o fim dessa história. Se ela te trouxe paz, conforto ou um pouco de esperança, curta esse vídeo, se inscreve no canal e volte sempre que quiser um abraço em forma de palavras. Aqui é enquanto você dorme. E enquanto você dorme, o mundo corre lá fora. Aqui a gente aprende a descansar.